Como que o São Paulo chegou à contratação de Yamal Lewis, que ninguém faz a menor... Yamal, Ramal, que ninguém faz a menor ideia de quem seja. Boa tarde, satisfação. Lewis. Obrigado, boa tarde a todos que estão acompanhando. A gente até publicou no UOL, nos últimos dias ali da janela, de quarta, quinta-feira em diante, a diretoria do São Paulo, o departamento de futebol inteiro ficou enclausurado ali dentro do CT da Barra Funda, buscando esses reforços, né? Então era o dia inteiro no telefone, fazendo muitas sondagens e esperando as respostas, né? Então tiveram muitas e muitas sondagens, não muitas respostas, porque o São Paulo procurava de fato alguém com esse perfil. O São Paulo só iria contratar se fosse com o perfil de quem foi contratado nessa janela. Empréstimo de graça, quase de graça, alguns pagou um pouco com alguma coisa, mas empréstimo de 1 ano com cláusula de compra, e que essa cláusula de compra fosse um valor que o São Paulo acredita que pode pagar se o jogador virar dentro do São Paulo. Então essa foi aí vários nomes foram ventilados, né? Vários nomes foram sondados, e um deles foi do Yamal Lewis, que achei até um nome criativo. Procurar, e já que não achou, a gente falou tanto, né, Arnaldo? Série B, procurando a Série B, achou na Série B da Inglaterra, né? Que ele jogou a Championship pelo Watford, então chegou o seu nome do Yamal Lewis, que fica aí 1 ano no São Paulo, e vamos ver como é que vai ser, porque o São Paulo já tem uma... quer que eu fale a cláusula de... Ele já vai trazer. Por favor, traz a informação de cara. Por favor. A informação que a cláusula de compra do Yamal Lewis para ficar no São Paulo é de 2,5 milhões de euros em 3 parcelas anuais. Então já está acertado a forma de pagamento também. Então ele indo bem no São Paulo, o São Paulo pode exercer essa compra aí por 2,5 milhões de euros, que dá 15,5 milhões de reais em 3 vezes. Então tá. Então, diga lá, Arnaldo. Então, eu tenho o prazer de fazer semanalmente com o Éder, lá no UOL, a live semanal do São Paulo, com os ilustres Renan e Wilsinho, que estiveram aqui nos Tricolares. O Renan presencialmente e o Wilsinho estará... Filadélfia, mas né, está a caminho do retorno ao Brasil. E a gente, há semanas, meses, discutindo essa situação da janela, das lacunas da lateral esquerda e da posição de volante. O São Paulo conseguiu, até a gente estava comentando aqui, que o último dia da janela, o aniversário do Tirone, no dia 2, passavam as horas, os jogadores já estavam aqui, né, fazendo os exames médicos, mas tinha todo o périplo da rescisão, troca de documentos, assinatura de contrato, inscrição, tudo para ser feito em 24 horas. E o São Paulo acabou anunciando os dois depois das 10 da noite, praticamente às 10 da noite. Eu achei, né, Éder, o serviço da cláusula, dos detalhes da negociação do Santilongo, o Belgrano fez. E acho que o clube, antes mesmo do São Paulo anunciar, o Belgrano, estamos negociando o jogador por empréstimo de 1 ano até tal data. O São Paulo está pagando, vamos até repetir aqui, né? Porque eu acho que é bem importante essa situação que é inédita, não, inusitada no futebol brasileiro. O Santilongo, $300 mil o empréstimo. Opção de compra por 80% dos direitos depois do ano de empréstimo, de $1.800.000. Então, o São Paulo, na janela, no final das contas, né, Éder, fez 4 contratações. São 4 jogadores jovens, nenhum deles é veterano, 4 empréstimos, 4 opções de compra. As 4 daqui a 1 ano. Então, quando você fala, o São Paulo imagina, se os 4 forem bem, Juan, Marcos Antônio, Santilongo e Yamal Lewis, que é o preferido do Tirone, se os 4 forem bem, o São Paulo vai ter que ter uma grana, porque tem cláusulas de compra daqui a 1 ano, né? É um imaginar que a situação melhore pro ano que vem, já que nessa janela não teve grana para comprar direito federativo de ninguém, não é isso? É isso. Só uma coisa, mas não é obrigação, é opção de compra, né? Não, algumas situações, como a do Marcos Antônio, se ele atingir determinado número de jogos, o São Paulo é obrigado a contratá-lo. Perfeito. Né, mas daí, de certa forma, isso é uma ligação com produtividade, né? Porque se ele jogar um número X, significa que ele está sendo aproveitado e está servindo para o elenco, né? Mas diga lá, Éder. Não, eu acho que desses 4, talvez alguns deles não sejam mais úteis daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano, no caso. Porque, por exemplo, você tem o Yamal Lewis, que se jogar bem, aí pode ser um cara muito útil, porque o São Paulo não tem um lateral esquerdo. Vai perder o Wellington.
Mas o caso do Santilon, o caso do Marcos Antônio, dificilmente o São Paulo vai comprar os dois. Mesmo que jogue bem, você tem Até o Pablo pelas Maia, você voltas tem do o Alisson, Pablo, você tem o do Luiz Alisson. Gustavo, você tem o Bobadilha. Então, quer renovar, né, com o Luiz Gustavo. O Pablo Maia pode ser que seja vendido, e se for vendido, aí você já tem um caixa para comprar um deles que esteja indo bem, talvez os dois tenham. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que se era a única maneira do São Paulo se reforçar, então que fez bem em se reforçar dessa maneira. É bem melhor ter, é o que a gente estava falando, é bem melhor ter uma janelinha do que não ter nenhuma janela e sair a partir de agora em 3 frentes, como o São Paulo ainda tá em 3 frentes, né, com um lateral esquerdo e 2 volantes só. Há uma certa, eu não digo revolta, mas uma torcida de nariz de muitos torcedores pelo nível dos jogadores, né? Pelo nome e tal, e ainda mais quando se compara com outros clubes que estão trazendo. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson, o Maurício, o Flamengo contratou Michael, o Alexandro, que acreditavam que viria para o São Paulo, né? Achando que o fato de o irmão falar e de a família ter uma ligação de coração com o São Paulo vai ter algum peso na hora de comparar propostas completamente distantes, né? O Flamengo ofereceu 3 vezes mais. Só um adendo que eu gostaria de fazer. Boa tarde a todos. E outra, o senhor Thiago Mendes, viu? Ficou falando, jurando amor. Nós vamos ver se o amor é verdadeiro mesmo, ou se o amor tá aqui. Daqui 6 meses, quando ele se liberar lá do Catar. Se ele vai vir mesmo. Não tem essa, gente. Não tem amor em SP, não. O Botafogo trazendo o Thiago Almada, agora... Alex Telles. Agora trouxe Alex Telles, jogador de Copa do Mundo e tal. É outro dinheiro. O São Paulo não está nesse nível. E assim as pessoas achando, puxa vida, né? Que janela, que porcaria de janela, sem ao menos conhecer e procurar saber quem são esses jogadores, né? Se eles são bons, se não são. E o que eu, Éder, queria até que você contasse um pouquinho de bastidores. De onde que vem, desde quando vem o trabalho de prospecção? Porque a gente não conhece, mas eu me custo a acreditar que o São Paulo não tem estudado vários nomes. Tem departamento de scout, tem o Muricy lá, tem a comissão técnica do Zubeldia, que não é só ele, um monte de gente que não aprova um sujeito se de fato o cara não tiver condições de atender a necessidade. São 2 reservas que o São Paulo acabou de contratar, 2 reservas. Desde quando vem? Desde a lesão do Pablo Maia? Ou é porque fica parecendo que é uma coisa... Nossa, saíram desesperados, faltando 24 horas para fechar a janela e cataram quem estava por ali. Não é isso. Não é. Deixa eu juntar essa pergunta do Maurício com a da Érica aqui. Ela fala assim, qual a participação do Zubeldia na contratação desses 2 reforços? Tá, vamos lá. Não dá nem pra gente falar que começou a partir de uma lesão do Pablo Maia, porque é um trabalho que não para. É um trabalho que desde quando o São Paulo formou um departamento, isso há muito tempo, esse trabalho é contínuo. Então tem jogadores mapeados para eventuais lesões, para eventuais negociações e para quando você precisar, você ir nesses jogadores mapeados. Obviamente, o jogador que é mapeado hoje, a situação dele pode mudar. E aí você vai tirar ele do seu mapa e depois vai colocar outro jogador. Um caso desse é o Bobadilha, por exemplo, que era muito bem mapeado por vários clubes do Brasil, não só o São Paulo. E o São Paulo foi lá e efetuou a compra do Bobadilha. Então, é um trabalho que não para. Sobre a participação do Zubeldia, é pequena. O Zubeldia não é um cara que chega e pede nomes, pede reforços. O cara que ele pediu não veio, que foi o jogador do Boca Juniors, o Paul Fernandes. Esse sim era um pedido pessoal do Zubeldia. Agora, os outros jogadores passa por ele, não é ele quem define, mas passa por ele para saber se ele está de acordo com essa contratação. Mas ele não é um cara que chega e ele é muito ativo nessa parte de pedir nomes, de pedir reforços. É mais o São Paulo que faz isso. E até sobre essa questão da última hora, né? O São Paulo tentou muitos nomes e ficou, entre aspas, preso ao Mário Rui, achando que o Mário Rui viria. E isso foi atrasando. Aí, o Mário Rui já chegou. Já a negociação com o Mário Rui já foi feita para lá dos finalmente, né? Já era para ter se antecipado a isso, mas o São Paulo ficou com o Mário Rui, negociando com o Mário Rui, até que a esposa do Mário Rui não quis vir para o Brasil, e aí a negociação com o Mário Rui cai. E a partir daí o São Paulo começa aí sim muitas e muitas sondagens
porque não tinham dado certas negociações até agora, até aquele momento, e aí sim começa quase com um desespero em ligar para muita gente, fazer muita sondagem, porque o fim da janela se aproximava muito rápido. Então tem esse departamento, tem esses jogadores mapeados, mas na hora de fazer a negociação, quando não dá certo com que uma coisa é você mapear o jogador, outra coisa é você conseguir convencer o time, ele, enfim, a vir. Então, dessa lista, você vai partindo pro plano B, C, D, E e assim vai. Mas esses dois são plano o quê? Eu não sei exatamente em qual lugar da lista eles estavam, mas com certeza não era um plano A. Não era o plano A. O São Paulo tentou muitos outros jogadores antes. A gente até sabe, o Thiago Mendes foi um volante que foi tentado, o próprio Alexandre foi um lateral, o Mário Rui foi outro lateral. Então tiveram outros nomes que foram tentados e acho que nenhum desses que a gente está falando aqui fosse o plano A. Porque geralmente o plano A do São Paulo são nomes como o Bobadilla, que é um jogador de potencial, que se destacou no mercado sul-americano, que vem comprado com potencial de ser vendido. Nesse momento, o São Paulo não tinha o dinheiro para comprar. Então, esses nomes, prioridades, né, plano A, B e C, digamos assim, não são nomes para você pegar de graça por empréstimo. E aí você começa a partir para um outro lado da lista. E aí é o lado da lista de oportunidades, o lado da lista de jogadores que poderiam vir por empréstimo com essa cláusula de compra. Eu tenho uma interpretação sobre a janela de meio de ano. Desculpa. O São Paulo, eu acho que não se atentou ao fato da janela de meio de ano desta temporada ser diferente de todas as outras. Acho que isso foi um pequeno deslize. Por quê? Porque foi uma janela muito longa. Normalmente ela não é tão longa. Ela teve 2 meses. E ela tinha ainda o que a gente chama de xepa, que é ela fechar 72 horas depois da janela europeia. Isso muitas vezes aconteceu o contrário, o que é um acerto da CBF, na minha visão. Você estender a janela e dar uns dias a mais para jogadores que não se encaixam, no caso do Alexandre, por exemplo, caso do Alex Telles, por exemplo, caso de outros. E que viram oportunidades, né? Porque daí o jogador também ele está desesperado. Isso quer mesmo. Dizer, o empresário do jogador está desesperado também. Precisamos arrumar alguma coisa, exato. daí o valor cai. E Arnaldo, isso fez o São Paulo esperar um pouquinho mais também, principalmente no caso do Colombato. Isso. Que era um jogador que a prioridade era vender, a prioridade era a Europa, a prioridade era outra, e o São Paulo falou, não, eu só posso pegar por empréstimo, não falou, eu só vendo, mas se não conseguir nada, aí pode ser que eu te empreste. Então isso trava um pouco também. É bom, mas trava. Eu acho que essa falta de antevisão de que essa seria a janela gorda da temporada, excepcionalmente no Brasil, acho que pegou o São Paulo um pouco de calça curta. Acho que a janela poderia fazer diferente, considerando que não tinha dinheiro? Então, acho que daí é guardar uma provisão maior para esse momento da temporada. Era diferente de todas as outras janelas. Na janela do ano passado era uma janela menor, e o São Paulo conseguiu lá o Lucas e Rames Rodrigues nos moldes, sem direito federativo envolvido e tudo mais. O Lucas muito porque é São Paulino, e essa é a questão. Então, acho que esse ano ficou... além da competição ser muito maior hoje do que no ano passado, com o Botafogo, com o Bahia, com o Cruzeiro. Isso não tinha muito ano passado, se eu for pensar. Eu acho que o São Paulo tinha muito pouco dinheiro para essa janela. E ainda aconteceram as questões das lesões do Pablo Maia e do Alisson e tudo mais. Em relação à lateral esquerda, para mim, eu acho que tem uma questão além de todas essas. O São Paulo tentou um jogador para ser titular, sem dinheiro. Aí é bem difícil. Então era Alexandre, era Mário Rui, era o Wendel do Porto, que agora foi falado, uma possível negociação, sabendo que no ano que vem ele não tem lateral titular. O Wendel é esse que está na seleção. Esse aí. Né? O Porto tinha interesse em algum jogador. E quase foi, né? E quase foi. Segundo o PVC, quase, quer dizer, tinha a possibilidade. Porque o São Paulo ficou... É diferente do volante. Porque do volante é como disse o Éder. O ano que vem, em tese, você tem a recuperação dos seus volantes. O ano que vem você não tem lateral esquerdo. Então, provavelmente o que vai acontecer? Além do Jamal Lee, o São Paulo vai ter que contratar outro lateral esquerdo. E para ser titular. Então não é simples essa situação.